Olá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar a nossa disciplina de Agricultura Geral e Agroecologia do curso FIC Agricultor Orgânico. Antes da gente começar os trabalhos, né, começar a apresentar um pouco aí os conteúdos, eu gostaria de falar um pouco sobre mim. O meu nome é Denner, eu sou professor do Instituto Federal Goiano Campus Posse. Eu iniciei aqui há cerca de 3 anos, né? Eu sou formado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa. Lá eu fiz mestrado em solos e nutrição de plantas. E depois eu fiz doutorado na Exalc, na escola da USP, né? Também em solo e nutrição de plantas. E durante o doutorado eu fiquei um período na Colorado State University também. De acordo com o que vocês viram, né, da minha formação, a principal área de pesquisa que eu atuo é o solo, tá? E nós vamos ver no decorrer dessa disciplina que o solo, né, é a base da produção agrícola. E entender o solo e fornecer para o solo o que ele precisa para que as plantas, né, produzam de forma sustentável, que é o objetivo desse nosso curso, é algo imprescindível. Tá? Então, nós vamos trabalhar aqui nessa disciplina, principalmente para fornecer condições para que o solo exerça as suas funções dentro da produção sustentável de plantas. Beleza? Atualmente, eu estou aqui em Posse, né, no Instituto Federal Goiano Campus Posse, estou bem próximo aqui da Bahia, né, na divisa aqui com o Oeste Baiano, mas eu sou de Minas, assim como muitos alunos desse curso, eu sou de Minas. Sou de Sete Lagoas, né, é uma cidade que tem experiências bem interessantes com agricultura orgânica, urbana, e é uma área que eu me interesso muito e que eu passei a explorar um pouco mais quando me foi apresentado esse desafio de dar aula para vocês aí dentro desse curso. Beleza? Então vamos começar. Nessa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre a história da agricultura, né? Como a agricultura evoluiu ao longo dos tempos. Isso é importante para a gente entender algumas coisas, para a gente ver, a reconhecer a importância de algumas técnicas e ver que tem coisa, né, que surgiu logo quando a agricultura começou a se desenvolver, mas que apresenta uma relevância muito grande até hoje, tá? E além disso, nós vamos começar a entender também o que uma planta precisa para crescer, tá bom? Então vamos começar. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um segundo. Então, iniciando, essa é a nossa aula de hoje, a introdução à agricultura e ao cultivo de plantas, da nossa disciplina Agricultura Geral e Agroecologia, né, do curso Agricultor Orgânico. Beleza? Então, vamos começar falando, né, para despertar a atenção de vocês em relação à importância desse setor da economia, que é a agricultura, e que a gente vai estar estudando aí ao longo dessas semanas ou meses, tá bom? Então, a gente depende da agricultura, né? Nós dependemos da agricultura, e como que a gente depende? Sempre quando a gente fala em agricultura, a primeira coisa que nos vem à cabeça é produção de alimentos, tá bom? É produção de alimentos. A agricultura, desde o início, ela assumiu, né, um papel imprescindível para a organização de uma sociedade, né,
para a soberania de uma nação em decorrência da sua importância na produção de alimentos. Isso é bem claro para todo mundo. E nós vamos falar muito de produção de alimento ao longo do curso, tá? A gente vai ver, né, que principalmente quando a gente fala em produção de alimentos, o agricultor orgânico, ele assume, né, um papel aí de protagonista muito grande, quando a gente está falando aqui de Brasil, tá bom? Só que além da produção de alimentos, pessoal, a agricultura tem um papel muito importante também na produção de fibras, tá? E aí essas fibras são utilizadas no vestuário. Então, desde o início, né, a agricultura também assumiu um papel muito importante na produção de fibras. Além da produção de fibras, a agricultura é muito importante também na produção de fármacos, de remédios. Existem vários medicamentos aí que nós utilizamos que são derivados de alguma planta cultivada, tá bom? Então, a agricultura é muito importante também para a indústria farmacêutica, beleza? Além, né, do que a gente já colocou em relação à produção de alimentos, em relação à produção de fibras e medicamentos, a agricultura, né, ela assume um papel muito importante também na produção de látex, né, de borracha. O Brasil, né, já foi o maior produtor de látex do mundo. Nós temos aqui a seringueira, uma árvore nativa bastante produtiva, mas que nos últimos anos, né, por questões fitossanitárias, por causa de doenças que acometem essa árvore aqui no Brasil, alguns países do sudoeste da Ásia se tornaram os maiores produtores de látex do mundo. Além disso, a agricultura, ela assume uma importância muito grande também, pessoal, e isso tem se acentuado nos últimos anos na produção de energia, na soberania energética de um país, tá? Nós temos algumas culturas que são utilizadas essencialmente na produção de energia, tá? Que seja etanol para você utilizar no seu carro, o próprio carvão, que ainda é a base energética de vários países, tá bom? Biodiesel e vários outros exemplos, beleza? Então, essa dependência nossa em relação à agricultura é muito grande, tá bom? Então, sintam-se orgulhosos, né? Vocês trabalham ou estão tentando se inserir em um setor da economia que é bastante relevante. Temos ainda, né, os corantes e pigmentos. Boa parte do que a gente usa para pigmentar uma fibra, por exemplo, né, para dar cor a um tecido, é extraído de algum vegetal, tá bom? E além disso, a gente usa, né, esses corantes na culinária também, na produção de tintas, em várias outras coisas. E a agricultura, pessoal, falando um pouco agora da história, tá? A agricultura, quando a gente pega a história do Homo sapiens, né? A agricultura é uma atividade relativamente recente, tá? Relativamente recente. Por quê? Durante grande parte da sua existência, o homem, ele foi um coletor de alimentos, tá? Ele não cultivava, ele não criava animais, ele era um coletor de alimentos. Ele coletava e caçava. Ele não fazia a agricultura, tá? Então, entre 7 e 10 mil anos atrás,
ele percebeu que seria bastante conveniente para ele, né, pegar algumas dessas plantas que ele coletava lá na mata e tentar cultivar mais próximo ali de onde ele se instalava. Ele percebeu, né, que ele poderia selecionar algumas dessas plantas e tentar, né, fazer o cultivo desses materiais, o que seria bastante conveniente, facilitaria bastante a vida dele, tá? E a agricultura, então, pessoal, os registros históricos, desculpa, que nós temos, falam que a agricultura surgiu lá no Oriente Médio, tá? Na região lá da Mesopotâmia, do Egito, um local que eles chamavam de crescente fértil, né? Crescente porque quando a gente olha aqui no mapa, se parece um pouco com uma lua crescente, e fértil porque eram áreas, né, nas margens aí de importantes rios que cortam o Oriente Médio, e os solos, né, dessas margens, desses terraços, são mais férteis, eram solos férteis, tá bom? Então a agricultura surgiu aí. A agricultura surgiu, né, nessas nações do Oriente Médio, que a gente até conhece da literatura, do cinema, a própria Bíblia fala muito disso. Então foi aí, né? Foram nessas nações que surgiu a agricultura, né? Foi nessa região que surgiu a agricultura. E quando a gente fala em nação, né? Tem uma coisa bastante interessante e super relevante em relação à agricultura, que é o seguinte: quando o homem, pessoal, era um coletor, quando ele apenas coletava os alimentos da natureza, ou caçava, obrigatoriamente, né, ele era nômade. Ele era nômade. Para ele conseguir, o que que significa, né? Para ele conseguir se alimentar, ele tinha que ficar mudando de um lugar para o outro. Ele não se estabelecia num local fixo, tá? Essa necessidade dele caçar, dele coletar, determinava que ele se mudasse ali periodicamente. E com o surgimento, então, da agricultura, foi possível que o homem se fixasse num determinado local, porque ele podia cultivar o que ele precisava, e o fato dele se fixar num determinado local possibilitou que surgissem, então, as civilizações, né? Então, as civilizações apenas surgiram porque a agricultura se desenvolveu e o homem não precisava mais ser nômade para conseguir se alimentar, tá bom? Então, historicamente, né, a agricultura, o fato, né, do homem ter começado a cultivar os alimentos, apresentou uma relevância histórica muito grande. Daí, né, lá naquela região do Oriente Médio, Mesopotâmia, Egito, começaram a surgir grandes civilizações que a gente conhece, tá? Porque eles conseguiam produzir alimento, tá? Então você só tem, né, desde o início da história, você só consegue ter uma grande civilização, ter uma sociedade bem organizada, se você tem produção suficiente de alimentos, tá bom? Essa, essa história é interessante para a gente entender um pouco dessa evolução da agricultura e do quão importante é esse setor desde o início, né, da história das civilizações. E aí o homem, ele percebeu, né, conforme a gente colocou,
que alguma das plantas que ele coletava lá na mata, por exemplo, ele poderia cultivar, né? Ele começou a coletar sementes, por exemplo, e viu e percebeu, né, que poderia, a partir dessas sementes, cultivar algumas plantas ali mais próximo dele, né, e numa escala maior. Antes ele tinha que andar um monte, né? Vamos usar o exemplo do milho aqui, que foi uma das primeiras plantas a serem domesticadas. Antes ele tinha que andar um monte, né? Andar muito, quilômetros, talvez, para conseguir 10 espigas de milho, lá na mata, né? Onde o pé de milho é uma planta nativa. E daí ele percebeu, opa, né? Será que eu não consigo cultivar isso aqui mais próximo de mim, em escala? E a partir disso, pessoal, já no surgimento da agricultura, ele começou a selecionar plantas. Ele via, opa, esse pé de milho aqui é maior, ele tem uma espiga maior. Eu vou levar essas sementes aqui, dessa planta superior, e vou cultivar lá na minha área, tá? Lá próximo da minha casa, da minha oca, não sei. Antes da gente passar, pessoal, tem um termo aí que é bastante importante também, que é a domesticação. O que é a domesticação? Esse processo que eu acabei de falar. Ele pegar lá uma planta nativa, uma planta que está lá na mata, e tentar, né, cultivar essa planta, tá bom? Esse é o processo de domesticação. Você pegar algo que está na natureza e tentar cultivar. Todas as culturas que nós temos, pessoal, todas as culturas, soja, milho, tomate, alface, tudo, todas as plantas, elas são nativas de algum local, tá? Elas crescem naturalmente em algum local. E foi esse processo de domesticação que possibilitou, né, que o homem adaptasse essas culturas para o cultivo, né, para que a gente conseguisse produzir isso em escala e não apenas mais coletar lá na natureza, beleza? Tomar água, a gente está aqui na divisa com a Bahia, o ar já está bem seco já, e aí às vezes fica complicado ficar falando, né? Então, beleza, pessoal, vamos lá. E nós temos, né, outras grandes civilizações, isso aqui, por exemplo, a cultura maia, que tiveram um papel importantíssimo na agricultura. Na verdade, né, pessoal, conforme eu coloquei anteriormente, essas civilizações, essas grandes civilizações, elas só surgiram, tá? Elas só surgiram em decorrência do desenvolvimento da agricultura. Eram povos que conseguiam domesticar espécies e cultivar em grande escala, tá bom? Os maias têm um papel muito importante nisso. Foram eles que iniciaram o processo de domesticação de várias culturas que nós conhecemos hoje. Milho, girassol, abóbora, tomate, melancia, tá bom? Então, eles trouxeram isso tudo da natureza, né, e passaram a cultivar esses materiais, beleza? Vamos falar um pouco do Brasil, então, né? Vamos saltar alguns. A gente tinha falado, a gente estava falando de coisas de 7.000 anos atrás, 8.000 anos atrás. Vamos falar do Brasil. Quando a gente pega o Brasil colônia, né? Vamos pegar o Brasil colônia até a independência. Até a independência, cerca aí de 300 anos. Durante esses 300 primeiros anos, né, de Brasil colônia, a agricultura aqui foi muito incipiente, pessoal.
Isso é uma coisa até difícil de entender, né? Porque hoje o Brasil é a principal potência agrícola do mundo, mas durante boa parte da sua história, a agricultura foi uma atividade secundária. A agricultura é uma atividade secundária aqui. Por quê? Nesse período, né? Nesse longo período, os colonizadores tinham outras prioridades aqui no Brasil, tá? O pessoal estava preocupado com a madeira, tá? Então, inicialmente, a atividade comercial que predominava era a extração de madeira. Aí depois veio, né, o ciclo da mineração. Aí o pessoal, opa, não, vamos priorizar ouro, diamante e outras pedras. Então, durante esses 300 anos iniciais, falando, né, de Brasil pós-chegada dos europeus, durante esses 300 anos iniciais, o que teve basicamente aqui no Brasil, tratantes de agricultura de escala, foi cana-de-açúcar, tá? Nós tínhamos aqui predominantemente cana-de-açúcar com mão de obra escrava. E daí tínhamos outras culturas, né, mas algo bastante pontual, como algodão, como a mandioca, tá? Mas, novamente, não assumindo o papel que a agricultura tem hoje, que é de protagonista dentro da economia brasileira, tá bom? Depois, pessoal, depois da independência, veio, né, talvez a primeira cultura brasileira para exportação em grande escala, que foi o café, tá? Que foi o café. Nesse momento, né, nós já tínhamos um produto agrícola que começou a assumir, né, um papel muito importante na economia, principalmente do Sudeste, que foi o café, tá? E que possibilitou, né, o desenvolvimento aí de algumas importantes regiões do Brasil. No início, esse café era colhido com mão de obra escrava. Então, parte daquela mão de obra que estava na lida lá com a cana-de-açúcar foi deslocada para trabalhar com café. Tá? No pós-guerra, por causa da abolição, essa mão de obra também ela foi gradativamente substituída pelos europeus que vinham para o Brasil fugindo de guerras na Europa, tá bom? E que assumiram um papel, assim como os africanos que trouxeram várias culturas e várias técnicas que nós utilizamos hoje na agricultura brasileira, os europeus também contribuíram muito, principalmente em questões relacionadas a manejo, a forma de lidar com o solo, tá bom? Então tiveram um papel muito importante também para a agricultura brasileira. E vamos dar um outro salto, tá? O café teve um declínio, depois das grandes guerras, começou a ter um declínio. E o que a gente tem hoje, né? A gente está tratando disso de forma bem resumida. Se fosse uma aula de história, a gente teria fragmentado isso mais. Mas o que a gente tem, né, nas últimas décadas é que a agricultura ela assumiu esse papel de protagonista dentro da geração de riquezas no Brasil e ela tem, né, como característica esse cultivo de grandes áreas com muita tecnologia, né? É a agricultura mais tecnificada do mundo e é muito intensiva, tá? É muito intensiva. Quando eu falo intensiva, pessoal, a gente quer, né? A gente precisa extrair o máximo ali da terra, o máximo dos recursos que você tem para ser competitivo no mercado. Então, é uma agricultura voltada diretamente para questões de mercado,
tá? É o que a gente chama de agronegócio, tá bom? Nós vamos ver, né? Nós vamos estudar ao longo desse curso, pessoal, uma agricultura que meio que se opõe, né, a esse modelo de produção que hoje predomina no Brasil, que é essa agricultura altamente tecnificada e intensiva. É inegável, tá? É inegável o papel que esse formato aqui de agricultura tem, principalmente na geração de riqueza, tá, para o Brasil. Quando a gente fala em PIB, a relevância aqui desses produtos é inegável. Eu não vou entrar em questões relativas à distribuição de renda, né, a para quem está indo esse dinheiro, porque não é a intenção dessa nossa disciplina. Mas quando a gente quando a gente analisa o produto interno brasileiro, esse modelo aqui de agricultura, né, ele assume um papel muito importante, tá bom? Porém, tá? Porém, o que a gente observa, né, e o que os estudos mostram, e é por isso que a gente vai tentar trabalhar aqui uma forma alternativa de se produzir, é que por ser altamente intensiva, muitas vezes essa forma aqui de agricultura, ela está associada à degradação do solo, à poluição da água, ao uso excessivo e muitas vezes é, mal recomendado de defensivos químicos, tá bom? Então, nós vamos ver formas alternativas a essa agricultura. E nós vamos ver, né, que principalmente quando a gente fala em produção de alimentos, nós conseguimos sim, né, reconhecendo a relevância do agronegócio, principalmente para a soberania econômica do país, né, para geração de capital, mas nós conseguimos sim trabalhar, né, de uma forma mais sustentável, menos dependente de insumos industrializados e, por vezes, né, com custo de produção menor, tá bom? É o que a gente vai tentar apresentar para vocês ao longo desse curso. Então, aqui, é possível, né? Existem outras maneiras de produzir alimento. Novamente, a ideia, né, pelo menos aqui na minha disciplina, pessoal, não é contrapor, tá? Não é contrapor ou defender alguma forma de fazer agricultura. Eu acredito que a gente tem que analisar por setor e por finalidade. E quando a gente pensa, né, em produção de alimentos, principalmente para mercado interno, tá? Principalmente para soberania alimentar, é possível sim produzir de outras formas, tá? E essas formas, né, comprovadamente agridem menos o ambiente, tá bom? E é o que a gente vai estar tratando, tá? De cultivos mais diversificados, de formas de produzir que não degradam o solo, que pelo contrário, né, por depender muito do solo, vão melhorar esse importantíssimo componente da produção de plantas, tá bom? Que é menos dependente de insumos industrializados, como fertilizantes e defensivos químicos, beleza? É disso que a gente vai estar falando, tá bom? Quando a gente fala, né, o agronegócio é bastante importante quando a gente considera, né, a fatia que ele representa no PIB do país, mas quando a gente fala em produção de alimentos, pessoal, em produção de alimentos, a agricultura familiar, né, o agricultor de menor porte, que muitas vezes não está inserido
dentro desse pacote altamente tecnificado e de uso intensivo da terra, ele, apesar, né, de estar trabalhando, né, numa área menor, ele é muito importante para a produção de alimentos, pessoal. É muito importante para a produção de alimentos. Boa parte do que o agronegócio produz é destinado à exportação, ou é matéria-prima para combustível, para energia, mas quando a gente fala em produção de alimento, o pequeno produtor ou o produtor familiar tem importância muito grande, tá? A gente não vive sem o pequeno produtor. Por quê? Existem vários produtos, né, que assumem uma relevância muito grande na alimentação do brasileiro e que são produzidos de forma predominante pelo pequeno produtor, pelo agricultor familiar, tá bom? E aí a gente observa, né, que existem alguns produtos aí que a gente só tem ele, né, na nossa mesa lá diariamente, graças à contribuição desse pequeno produtor, tá bom? E aí, né, então, um pequeno produtor muito importante para produção de alimentos e também, né, eu acredito que seja o caso de alguns aqui que estão fazendo nosso curso, a produção de alimentos, né, por esse agricultor familiar emprega muita gente também, tá? Então, é uma área dentro da agricultura que gera muito emprego, que demanda muita mão de obra. A gente vai ver durante esse curso, inclusive, pessoal, que a produção orgânica, né, a produção orgânica, ela é um pouco mais autossuficiente. Ela depende menos de insumos externos, na verdade, insumos industrializados, tá? Só que ela demanda, né, vocês vão observar que ela demanda mais trabalho, sim. Vocês vão ter que trabalhar mais. Mas é por isso também, né? E eu acredito que, inclusive, esse é o motivo que alguns estão, que alguns procuraram esse curso. Os produtos orgânicos hoje, eles assumiram, né? Na verdade, eles têm uma parcela de mercado considerável e conseguem, né, ser comercializados por preços, às vezes, 2, 3 vezes maiores do que do alimento que é produzido de forma convencional. Então, apesar de dar mais trabalho, né, você consegue um preço bem melhor pelos seus produtos. E talvez essa é a saída que você precisa para continuar no campo, para continuar alimentando ali a sua família com o dinheiro que vem da terra, tá bom? Uma outra coisa interessante, pessoal, sempre quando a gente fala em pequeno produtor, em produtor familiar, né, em agricultura familiar, a gente pensa lá naquele cara com enxada no ombro, né, capinando lá uma rocinha de milho, e não é bem assim, pessoal, não é bem assim. Grande parte, né, dos pequenos produtores, eles buscam tecnologia. Na verdade, você só consegue ser competitivo se você, ou principalmente dentro da agricultura orgânica, e a gente vai estar vendo isso, se você buscar tecnologias de produção, tá bom? E o pequeno produtor faz muito isso. Esse estereótipo, né, do cara lá na roça, com enxada nas costas, isso não existe mais, tá bom, pessoal? Então, aqui a gente observa, né, boa parte do pessoal utiliza internet, quase 40% tem curso superior, tá? Então, o pessoal, é um pessoal, né, eu acredito que alguns estão aqui me assistindo,
que estão sempre buscando, sim, se qualificar, que está sempre buscando entender as novas tecnologias, e sem isso, você não consegue se manter no mercado. Você não vai ser competitivo, tá? E falando em tecnologia, né? A gente pensa muito no agronegócio, no pulverizador, na colheitadeira, no drone. Mas nós vamos ver, pessoal, que a produção orgânica depende ainda mais de técnica, depende ainda mais de tecnologia, depende ainda mais de entender processos, muitas vezes, mais complexos do que você usar um implemento, tá bom? E é o que a gente vai estar tratando aqui ao longo do nosso curso, começando por essa disciplina e nas outras que vocês vão trabalhar, beleza? Então, muita tecnologia, tá bom? Muita técnica. Olha lá, ó, tecnologia é o caminho para sistemas sustentáveis, produtivos e rentáveis. Não pensem na agricultura de pequeno porte, tá bom? Não pensem no agricultor familiar como o cara que não tem acesso à tecnologia. É pelo contrário. Nós vamos ver aqui, né, que a tecnologia é o caminho, né, a tecnologia, a boa informação, o estudo é o caminho para nós produzirmos, né, de forma mais sustentável e rentável. E é por isso que vocês estão aqui nesse curso, tá bom? Para conhecer um pouco mais sobre essas tecnologias e aplicar isso na escala que vocês trabalham, tá bom? Pode ser desde a horta da sua casa até um sítio ou mesmo uma fazenda, tá bom? Mas independente da escala, você só produz bem se procurar tecnologia. E nós vamos ver, né, que a gente sempre associa tecnologia a algo digital, né? Não, não é. Tá bom? Nós vamos aprender, a gente vai tratar muito de técnicas aqui, que muitas vezes envolve uma compostagem, esterco, resto de alimentos, mas são processos altamente complexos, tá bom? E o entendimento desses processos, dessas tecnologias, que vão garantir para a gente uma produção, né, sustentável e rentável de alimentos. Beleza? Então, vamos para a segunda parte aqui da nossa aula, né, já entrando um pouco mais nesse nosso curso de agricultura geral e dessa nossa disciplina, perdão, de agricultura geral e agroecologia. O primeiro passo é entender a planta, pessoal. Primeiro passo, né, para você produzir é entender a planta, tá? Nessa foto, nós temos, né, alguns processos básicos que a planta realiza, mas que entender esses processos e fornecer condições para que a planta realize esses processos é algo imprescindível, tá bom? Aí nós temos aqui a principal reação bioquímica que possibilita a vida na Terra, que é a fotossíntese. Que é a fotossíntese. O que é a fotossíntese, então, né? Fotossíntese, pessoal, é um processo que a planta realiza, onde ela consegue pegar o CO2, tá? Ela consegue pegar o gás carbônico da atmosfera e transformar em carboidratos, né? Isso tudo utilizando a energia da luz. Então, ela pega aqui o gás carbônico mais água e transforma, nesse caso aqui, em glicose.
Essa reação, pessoal, é a base da produção de alimentos. Todo ser vivo, direta ou indiretamente, depende da fotossíntese, tá bom? A gente só consegue se alimentar graças à fotossíntese, que a planta pega aquele CO2 que está ali na atmosfera e transforma, né, em matéria, e transforma em massa, em biomassa, tá? Então é a reação mais importante que nós temos. Conforme a gente está vendo aqui, é um processo, né? O CO2 tem na atmosfera em abundância, a luz, ela utiliza a luz solar, geralmente, e a água, né? Muita atenção a isso, pessoal. A água ela tira do solo, tá? A água ela tira do solo. E aí nós vamos ver, né? É imprescindível a gente fornecer condições para que a planta absorva essa água do solo, tá bom? E não é tão simples assim. Não é só irrigar, por exemplo. O seu solo tem que ter condições para fornecer essa água para a planta, beleza? Então nós temos aqui, né, gás carbônico mais água, usando a energia da luz, se transformando em biomassa, se transformando numa, em glicose aqui, né, que é o primeiro produto aí da fotossíntese. Aqui nós temos a reação simplificada. Atenção, pessoal, para isso aqui, ó, ela, a fotossíntese é uma reação que precisa de luz. A vida precisa de luz. Então, nós vamos falar aqui, né, em sistemas que envolvem mais de uma planta, em consórcios, né, onde você tem uma planta do lado da outra, e a gente precisa estar muito atento a isso, tá bom? Naturalmente, isso vai ser tratado com um pouco mais de aprofundamento daqui para frente, mas será que essa planta aqui não está sombreando essa? Se eu tenho sombra, eu já estou interferindo negativamente na fotossíntese, tá? A planta precisa de luz. Então, quando eu vou determinar, né, quando eu vou fazer o desenho ali do meu sistema, eu preciso considerar isso. Opa, minha planta precisa de luz. Ela está tendo a quantidade de luz que ela precisa. E, novamente, pessoal, bastante atenção aqui nessa reação. CO2 tem na atmosfera um monte, mais do que a gente precisava, inclusive. Tem muito CO2 na atmosfera. A água vem do solo, tá? A, a água está no solo, tá bom? Ela vem da chuva, da irrigação. Mas é lá no solo que a planta vai absorver. E aí? A gente está dando condições para a nossa planta absorver essa água lá no solo? Vamos estar falando muito disso aqui nessa nossa disciplina, ok? E um dos produtos também é dessa reação oxigênio, bastante importante aí para a gente também, beleza? Vamos falar da água de novo, né? Então, o que acontece, pessoal? Aqui nós temos dois solos, tá? A nossa intenção aqui é só mostrar como isso funciona. Nós temos uma linha ali, né, definindo o que a gente chama de zona de absorção radicular, que é até onde as raízes alcançam, tá? A raiz só vai absorver a água, pessoal, até onde ela alcança. Ela não tem força para succionar a água de camadas mais profundas, tá bom? E de cara eu já coloco para vocês a importância de ter uma planta com um sistema radicular bastante vigoroso, que explore um grande volume de solo, para que ela consiga absorver a água lá do fundo, tá bom? Então, o que acontece é o seguinte, pessoal, a chuva cai, né, na forma de irrigação, a água cai na forma de irrigação ou de chuva, né,
parte dela permanece aqui na zona de absorção radicular e parte desce. A gente tem um paralelo aqui de um solo mais claro e de um solo mais escuro aqui, tá bom? Nesse solo mais escuro, pessoal, boa parte, vamos voltar aqui, boa parte da água que caiu permaneceu na zona de absorção radicular, enquanto que no solo mais claro, boa parte da água desceu, né? Saiu da zona possível ali de ser absorvido pelas raízes. Por que eu estou mostrando isso aqui? Pode ser, pessoal, que choveu a mesma quantidade nessas duas áreas. Só que nesse caso aqui, ó, a planta vai ter problema em relação à água, ela vai murchar, porque o meu solo não tem condições de reter essa água que caiu na zona de absorção radicular, e como ela não está na zona de absorção radicular, minha planta não consegue absorver. E a gente vai estar falando sobre isso, tá? Como fornecer condições para que a planta absorva a água da chuva. Muitas vezes a gente só fala da chuva, né? Ah, não está chovendo, não está chovendo. Ou, eu não tenho, eu estou irrigando essa planta aqui, ela não cresce, não produz. Além de água, pessoal, além de água, nós precisamos fornecer condições para a planta absorver essa água. Aí é com a gente, aí é com o solo, tá bom? E é do solo também, pessoal, é do solo também, e é por isso que nós vamos falar tanto de solo, que é de onde as plantas vão tirar os nutrientes minerais que ela tanto precisa, pessoal, que ela tanto precisa. Então, olha lá, além de luz, CO2, oxigênio e água, a planta precisa de nutrientes minerais. Nós vamos falar sobre isso, mas esses nutrientes, pessoal, né, cálcio, magnésio, fósforo, nitrogênio, potássio, ferro, manganês, zinco, molibdênio, cada um desses nutrientes, eles têm uma função específica dentro da planta, tá bom? Então, a planta, ela só consegue realizar a fotossíntese, ela só consegue produzir se ela também estiver, né, nutrida com esses elementos. Nós vamos falar disso na aula de fertilidade, mas cada um desses tem uma função. Assim como esses elementos têm uma função para a gente também, para todos os animais, por exemplo, lá na planta, eles vão ter as suas funções também, tá? E são igualmente importantes. Aí nós vamos ver, né? Sem determinado nutriente, a planta não consegue fazer, não consegue ser eficiente no processo da fotossíntese. E aí imagina, sua planta tem luz, tem CO2, tem água, tem tudo que ela precisa para realizar a fotossíntese. Mas um elemento ali que é bastante importante, como o magnésio, por exemplo, está faltando. Mesmo tendo luz, CO2, água, ela não vai conseguir realizar de forma eficiente a fotossíntese, tá bom? E é por isso que a gente vai falar bastante disso, e eu acredito que já na segunda aula, ok? E aí, assim como a água, né, conforme eu coloquei, a planta absorve esses nutrientes através das raízes. Tem um negócio que chama adubação foliar, né, que você fornece o nutriente na folha. Mas nós vamos focar aqui, principalmente, né, porque a gente está falando de agricultura orgânica, o nosso curso é para o agricultor orgânico, nós vamos fornecer condições para que a planta absorva todos os nutrientes que ela precisa do solo, tá? Do solo. E ela vai usar a raiz para isso, tá bom? Então você precisa que o nutriente esteja no solo, que esteja disponível
e que esteja ao alcance da raiz, tá bom? Assim como no caso da água, o nutriente tem que estar próximo à raiz. Se ele for lá para baixo, ou se ele formar compostos que não são disponíveis para a planta, a gente não consegue, a planta não consegue absorver, tá? E aí a gente vai tentar fornecer condições para que a planta absorva esses nutrientes, ok? Vamos trabalhar, né, na construção de um solo que consiga, além de água, fornecer todos os nutrientes que a sua planta precisa para produzir bem, tá bom? Nós vimos, né, pessoal, a, a luz nós temos, né, principalmente quando a gente fala em Brasil, luz não vai faltar para sua planta, na maioria das regiões brasileiras, tá bom? CO2 tem abundância na atmosfera. O que a gente precisa, né, o que a gente vai trabalhar muito nessa disciplina é tentar construir, né, um solo saudável e que consiga fornecer água, que consiga sustentar a sua planta, que consiga fornecer os nutrientes que ela precisa. E desde já, né, nós vamos ver bastante essa figura aqui. Atentem-se à diferença entre esses dois solos, tá bom? A primeira coisa que chama a atenção da gente é a cor, tá? Um é muito mais escuro que o outro, e nós vamos falar o quanto isso é importante, né? O que que é? O que que determina que esse solo seja mais escuro? E observa-se aqui nesse solo que eu tenho muito mais vida, tá? Eu tenho muito mais vida aqui nesse solo. E aí nós vamos ver, pessoal, que a atividade biológica, tá? Que a atividade de organismos, desde uma bactéria microscópica até uma minhoca que eu consigo enxergar, a atividade desses micro-organismos, desses organismos, perdão, é imprescindível para a produção sustentável de alimentos. Então, o primeiro passo para eu produzir bem, né, para eu diminuir a minha dependência de insumos industrializados, para eu ser competitivo no mercado, é eu ter, né, um solo com vida, um solo saudável, um solo que eu pego um pouco dele aqui na minha mão e eu consigo ver ali atividade biológica, atividade de organismos vivos, tá? Nós vamos tratar muito disso aí nas próximas 3 aulas, beleza? Mantenham essa imagem em mente, ela vai ser base das nossas discussões, ok? Pessoal, essa aula, então, era basicamente isso. Se você tem alguma dúvida, você pode colocar lá no fórum da nossa disciplina do Moodle ou mesmo me enviar por e-mail, ok? Eu vou pedir para que vocês agora façam as leituras propostas, tá bom? Para já ir fixando esse conteúdo e que depois faça atividade avaliativa desse tópico, tá bom? Para você ter a sua presença e a sua nota. Não deixem de fazer a atividade avaliativa que a gente vai trabalhar aí ao final de cada tópico dentro da nossa disciplina, beleza? No caso de dúvidas, novamente, não deixe de acessar lá o Moodle desse tópico, onde a gente fala um pouco sobre o surgimento da agricultura, essas formas de se produzir e do que a planta precisa para produzir bem e de forma sustentável. Beleza? Pessoal, então era isso, um prazer, foi um prazer, né? A gente vai estar trabalhando aí nos próximos tópicos, e é isso aí. Até mais, obrigado.